Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Gisele Manhães e a aula de hoje vamos falar sobre pontuação, certo? Para começar, vamos ver o que seria isso. São símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência dos textos, estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito. Coloquei aqui os principais sinais de pontuação. Olha que legal! Veremos cada um detalhadamente. Mas você já pegou um texto sem nenhuma pontuação? Complicado entender, né? Porque sem a pontuação não tem coerência, o texto não tem sentido. Pelo menos eu não consigo dar sentido a um texto com ausência de pontuação. Coloquei um texto aqui, embora tentei tirar toda a pontuação do texto para tentar ler. Mas ficou aqui ainda os 2 pontos. Mas não há problema. Eu acho que eu consigo ler esse texto. Vou tentar, porque sem pontuação, até para mim, se torna complicado. O remédio. O médico pergunta ao paciente: o senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? O paciente responde: impossível, doutor, o vidro tinha um rótulo que dizia conserve fechado. Até para eu ler. Fiquei confusa. E para entender, pior ainda. Mas daqui a pouco veremos esse texto novamente e pontuado de maneira correta. Porque agora vamos estudar um pouco sobre o ponto final, para que ele serve. É um sinal de pontuação utilizado ao final de frases. Paulo gosta de brincar com carrinhos. Mamãe não foi à feira ontem. 2 frases. Tá vendo? Pode ser frase afirmativa, frase negativa, não há problema. Mas eu usei um ponto final. E agora e o ponto de exclamação? O ponto de exclamação é essencial, porque através do ponto de exclamação eu posso expressar um susto, um grito. Posso expressar um estado emocional de acordo com como eu estou. Então vamos ver mais detalhadamente. É usado para indicar algum tipo de sentimento, estado emocional, como alegria, tristeza, medo, admiração ou surpresa. Uau! Estou muito brava com você. Que noite linda! Esse ponto de exclamação que eu coloquei no uau 3 vezes é mesmo para dar ênfase, porque um só já basta, tá? Mas em algumas historinhas em quadrinhos, gibis, às vezes você encontra 2, 3 vezes até o ponto de exclamação, mas para dar ênfase, mostrando que ali foi um grito, um susto, porque um só ponto de exclamação já é o certo, né? Ponto de interrogação. É indicado para frases que expressam uma pergunta. Qual o seu nome? Que horas são? Para onde você vai? Por que você não foi à festa? Não foi ontem para a escola? Tá vendo? Ponto de interrogação. Porque são frases interrogativas. 2 pontos. Esse sinal pode ser usado em várias situações. Vejamos algumas delas. Olha, pode apresentar uma enumeração. Então, quando que eu uso os 2 pontos? Né? Às vezes é para enumerar algo. Você já viu que o ponto de exclamação é usado antes da fala de um personagem? Sempre tem algum diálogo. Vamos ver aqui nessa questão da enumeração. Às vezes eu faço uma lista. Quero comprar alguns objetos. 2 pontos. Eu começo a minha lista de compras. Ou então, olha como eu coloquei aqui. Fui ao mercado e comprei 2 pontos. Frutas. Eu comecei a enumerar aquilo que eu vou comprar. Agora, pode apresentar a fala de um personagem. Luísa perguntou 2 pontos. Até usei o travessão aqui que veremos mais à frente. Coloquei o travessão porque o travessão é usado também em fala de personagens. Então, aqui eu tenho 2 pontos iniciando a fala de um personagem. Tá vendo? Então, eu usei também no final o ponto de interrogação. Então, os pontos são essenciais para dar sentido ao texto. Coloquei reticências, são usadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Tudo indica que sim, basta você buscar. Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. Essa reticência dá a entender que tem mais coisas
que Ana gosta. Então eu coloquei reticência porque é a continuação de algum pensamento, de alguma coisa que eu queria citar. E o travessão? Já escreveu algum diálogo? Teve usar travessão? Pois é, né? Entre vários exemplos que eu poderia dar aqui sobre o uso do travessão. Um que é óbvio, né? São nas histórias, nos diálogos que eu uso para a conversação entre dois personagens ou mais. Então, é utilizado, tô lendo o slide, é utilizado antes da fala dos personagens, demonstrando assim que há um diálogo entre eles. Vejamos a seguir. Helena, você está vendo aquela estrela? Qual, tia? Aqui eu usei vírgula, que eu vou falar ainda, o ponto de interrogação, porque trata-se de uma pergunta, e usei o travessão, porque é a fala de alguém. Muito interessante, mas não paramos por aí, porque a vírgula, já viu um texto sem vírgula, uma frase sem vírgula, o poder da vírgula? A vírgula muda tudo, né? Sem a vírgula pode ocasionar em mudança de sentido. Bom, mas a vírgula, vamos para o que está escrito, indica uma pausa no discurso. Também serve para separar termos com a mesma função sintática, bem como separar o apóstrofo vocativo. Já ouviu falar em apóstrofo vocativo? Assuntos também bem importantes na língua portuguesa. Mas coloquei alguns exemplos aqui. Claro, para você que está me assistindo, o uso da vírgula são várias razões. Eu tenho várias regras para o uso da vírgula. Não cabe aqui nessa aula uma regra, 5 regras, 3, não dá para colocar aqui. Coloquei apenas uma ou duas, mas se você estudar direitinho, você vai observar que a vírgula é riquíssima em regras. Mas a que eu coloquei aqui foi essa. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Tá vendo a vírgula? Separando os termos. É a mesma coisa eu falar Maria, vírgula, Ana e João. Maria para separar termos, separar sujeitos diferentes. Então, ou vários tipos de sujeito. Então, a vírgula serve para muita coisa. A próxima frase, dessa maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Coloquei 2 vírgulas, por quê? Para isolar o aposto. Maria, lembra de aposto? Aposto é esse mesmo vocativo. É vocativo ou é aposto? Olha no seu caderno aí. Será que é aposto? Vocativo, professora. Tem que estar ligado. Eu também tenho aposto, tá? No uso da vírgula, eu também tenho. No caso de Maria aqui, é com quem eu converso. É um vocativo. No caso de Maria, mas eu também tenho vírgula com aposto. É como eu falei há algum minuto antes aqui. A vírgula, eu tenho várias razões pela vírgula. Só que peguei você, ficou distraído na aula? Então anota aí, porque Maria é um vocativo, é com quem eu converso, é com quem eu falo diretamente, tá bom? Fica ligado na aula, cuidado com as pegadinhas da professora Gisele. Então Maria aqui é com quem eu falo vocativo, ok? Cuidado com as pegadinhas, fique ligado. E o ponto e vírgula? O ponto e vírgula não é a mesma coisa da vírgula. Serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. Joaquim celebrou o seu aniversário na praia. Não gosta do frio e nem das montanhas. Olha aqui, depois eu vou tirar esse desenho. Os conteúdos da prova são geografia, história e português. Tá vendo? Geografia, ponto e vírgula, história e português. Tá vendo o uso do ponto e vírgula? Não é ponto e vírgula? Ah lá, hein? Agora não teve pegadinha não. Ponto e vírgula. Veremos o próximo slide, que é o slide que eu preparei para você com o mesmo texto que eu iniciei a aula. Mas o texto iniciou a aula estava doido, professor. Estava mesmo. Sem pontuação, até para ler me senti confusa. Vamos ler o texto agora? O remédio.
Agora tem pontuação. O médico pergunta ao paciente: o senhor tomou um remédio que lhe receitei? O paciente responde: impossível, doutor. O vidro tinha um rótulo que dizia: conserve fechado. Entre as pontuações que eu coloquei no texto, quero dar ênfase a travessão, início de fala de personagem. Quero dar ênfase ao impossível, doutor. Esta vírgula é obrigatória. Por que é obrigatória? Porque eu tenho um vocativo. Lembra lá atrás que eu fiz uma pegadinha com você? Não pode achar que é aposto. Isso aqui é um vocativo. Aposto é bem diferente do vocativo. Então aqui é obrigatório o uso da vírgula. Coloquei um ponto final, porque está no final de uma frase, né? Afirmativa. Tem os dois pontos. É ponto de interrogação, como eu expliquei lá atrás as regras. Viu? Conseguiu entender? Anotou? Então hoje vimos as principais pontuações, tá? As principais, porque não cabe em uma aula todas as pontuações com todas as regras. Mas anota aí e se liga em tudo que está sendo dado, se liga nas dicas. Ficamos por aqui, a aula de língua portuguesa sobre pontuação. Um abraço!